finais. Então, a gente vai usar esse recurso de levantar a mão. Aqui no Teams, a gente tem esse recurso de levantar a mão. Então, quem está apresentando vai receber, né, o aviso de levantar a mão para saber que falta 5 minutos para organizar o seu tempo. Não precisa correr para terminar, mas só para saber e se localizar no tempo, tá? Os certificados. Nós vamos entregar certificados para os participantes ouvintes que fizerem a inscrição na plataforma Eventri até dia 27/10. Então, até a semana que vem, até terça-feira da semana que vem, a plataforma está aberta para fazer inscrições. O site é esse que está na tela, mas também tem no site do ENIT. E o certificado para ouvintes ficará disponível na própria plataforma para download, tá? Esse aqui é só para os participantes que não vão apresentar. Para os autores que estão apresentando os trabalhos, não é necessário fazer inscrição no Eventri, vocês já estão inscritos via sistema de submissão, e aí o certificado vai ser enviado diretamente por e-mail, pelo e-mail cadastrado no sistema de submissão de artigos. Somente receberão certificados aqueles trabalhos apresentados nas sessões, tá? E aí teremos hoje, né, sexta-feira, 23/10, a 12h20, uma sessão específica para premiação dos melhores artigos. Então, fica o convite para todos vocês. Depois que a gente terminar a nossa sessão, 12h20, teremos a premiação com certificados aos melhores artigos. Essa premiação é feita com base nas notas que os avaliadores julgaram os trabalhos. Tá? Cada área vai ter um melhor artigo. Então, quem sabe temos entre nós aqui o melhor artigo da informática, né? Nesse momento ou depois do intervalo. E aí fiquem para saber se é o seu artigo ou qual o artigo que vai ser premiado. Bom? Então é isso, pessoal, essa breve introdução. Agradeço, desejo uma ótima sessão para todos nós, tá? E aí eu vou, então, parar de compartilhar minha tela. Vou pedir para a Natiele, que é a nossa primeira apresentadora, compartilhar a tela dela, ver se vai dar certo, se não tem nenhum problema técnico, tá? Pode tentar compartilhar, Nath, para a apresentação. Tá dando para ver a tela ou ainda não? Sim, estamos vendo sua tela. Eu vou desabilitar a minha câmera, tá bom? Se tiver tudo certo, você pode começar. Tá dando para ver tudo certinho? Estão me ouvindo bem? Isso, agora apareceu o slide. Ótimo. Pode então, iniciar? Vamos começar a apresentação da Natiele. Certo. Meu nome é Natiele e eu sou estudante do curso Técnico em Informática Concomitante Subsequente, aqui do campo de Araraquara, e eu vou apresentar o projeto Análise de Dados utilizando ferramentas de Business Intelligence aplicado ao Data House sobre vendas de varejo de pet shop. Sendo assim, com a disseminação da internet e o desenvolvimento de novas tecnologias, os dados eles se ampliam constantemente, dando origem a uma grande gama de informações, que muitas das vezes são descartadas sem utilidade alguma, havendo assim muitos dados e poucas informações a serem analisadas. Sendo assim, necessário a integração e contextualização desses dados, transformando os mesmos em informações responsáveis por auxiliar as tomadas de decisões estratégicas das empresas no mercado corporativo. Pensando nisso, a empresa JN Moura Informática, em parceria com o Instituto Federal, instituiu o projeto geral intitulado como Construção de um Data House para Integração, Análise e Mineração de Dados. O objetivo
desse projeto geral foi integrar dados transacionais em um Data Warehouse, proporcionando a geração de relatórios e análises para auxiliar as tomadas de decisões no ambiente corporativo. Entretanto, para a visualização gráfica desses registros alocados no Data Warehouse, foi necessário investigar técnicas e ferramentas de BI para visualização gráfica dos dados pertencentes ao Data Warehouse, sendo esse, de fato, o objetivo do meu projeto, que eu vou apresentar ao decorrer da apresentação. E esse é o objetivo em específico integrado ao projeto geral da construção do Data Warehouse. Entretanto, o que é um Data Warehouse? O Data Warehouse, ele é basicamente um armazém de dados responsável por integrar e contextualizar essas informações. Então, a sua estrutura, ela consiste em uma tabela de fatos e, atrelado a essa tabela de fato, algumas dimensões. Então, como um exemplo, a gente tem um fato, que é uma venda, e as dimensões atreladas a essa venda, ela é o contexto relacionado a esse fato. Então, aqui a gente pode ter tanto a dimensão produto, ou uma promoção que foi relacionada a essa determinada venda, o horário em que essa venda aconteceu, o local, o cliente, entre outros diversos contextos relacionados a esse determinado fato. Essas são as dimensões, o contexto relacionado ao fato ou ao evento. Entretanto, a partir da construção desse Data Warehouse, foi necessário a aplicação do conceito de BI, que é alavancar recursos para a visualização gráfica desses registros. Então, foi desenvolvido o CubeWallop, que é responsável por estruturar logicamente esses dados do Data Warehouse. Então, como apresentado na imagem, o CubeWallop, ele é representado por um cubo responsável por dar a perspectiva de análise a partir de diversas perspectivas, dando uma visão mais notória de determinado acontecimento. Então, as bases desse cubo são representadas pelas dimensões, e essa estruturação, ela permite uma visualização a partir de diversas perspectivas, dando uma visão mais notória de determinados acontecimentos. A metodologia aplicada nesse projeto consistiu inicialmente na colaboração da construção do Data Warehouse em parceria com outra aluna de iniciação científica, e a partir do desenvolvimento desse Data Warehouse, foi necessário o estudo de ferramentas de BI para aplicar a visualização gráfica desses registros. Sendo assim, as ferramentas estudadas foram o Pentaho BI e o Power BI. Entretanto, a partir de alguns estudos e algumas análises, foi optado somente pela utilização do Pentaho BI. Então, com a aplicação dessa ferramenta, os dados foram dispostos à construção do CubeWallop. A construção desse cubo, ela ocorreu através da ferramenta SchemWorkbench, que é uma ferramenta integrada a essa plataforma do Pentaho. Sendo assim, então, com a conclusão dessas ferramentas a serem utilizadas e o desenvolvimento desses registros alocados no Data Warehouse, foi requisitado pelo representante analista de dados da empresa JN Moura Informática algumas questões para a geração de relatórios onde esses dados dispostos ao Data Warehouse seriam visualizados de maneira gráfica. Sendo assim, essas consultas requisitadas foram aplicadas nas ferramentas de BI, e com a conclusão dessas consultas, houve uma avaliação qualitativa para o representante da empresa, podendo dar um feedback sobre o que ele achou desses dados desenvolvidos através da ferramenta. A gente tem uma representação da estruturação do Data Warehouse que foi desenvolvido.
Então, a tabela principal é a tabela de fato, e atrelada a essa tabela de fato, a gente tem as dimensões. No nosso caso, foi aplicado a dimensão tempo, a dimensão empresa, a dimensão produto e a dimensão cliente. Existe também a tabela empresa-produto, que é atrelada à dimensão produto e à dimensão empresa. E essa tabela, ela possui a finalidade de manter a rastreabilidade dos nossos dados. A gente tem o cubo OLAP, que foi desenvolvido. Então, esse cubo, ele é representado pela tabela de fatos e, consequentemente, atrelado a essa tabela de fatos, a gente tem as dimensões. Então, essas dimensões, elas são estruturadas de maneira hierárquica, possibilitando uma visão mais notória de determinados acontecimentos. Todas as dimensões, elas são estruturadas da mesma maneira, mudando somente os campos relacionados à dimensão. Então, aqui a gente tem a dimensão tempo, a produto e a empresa. Já nessa imagem, a gente tem a cliente e, por último, as métricas, que são as análises referentes a vendas que são aplicadas durante as visualizações. Os resultados obtidos durante o projeto foi o desenvolvimento dos relatórios requisitados pelo representante da empresa JM Moura Informática. Sendo assim, foram desenvolvidos 15 consultas, mas agora eu vou apresentar somente 2 delas. Então, a primeira é a porcentagem de vendas por dia da semana e a segunda é o preço médio de venda de um produto por cidade, estado e região. Essa consulta ela é responsável por apresentar a porcentagem de venda por dia da semana. Então, aqui a gente pode ver uma análise notória de quais dias possuem um maior movimento e quais dias possuem um menor movimento, possibilitando que os analistas e empresários tenham determinadas posições estratégicas no mercado, tendo em vista essas análises, tendo assim, podendo diminuir a quantidade de funcionários nos dias em que tem um menor fluxo de movimento e aumentar a quantidade de funcionários nos dias que tem uma maior movimentação, proporcionando, assim, uma queda nos seus custos e também uma maior, um melhor atendimento aos seus clientes. Aqui a gente tem o preço médio de venda de um produto por cidade, estado e região. Nessa consulta, existe aqui nesse canto um filtro que é responsável por fazer com que o cliente selecione um determinado produto e, tendo em vista essa determinada seleção, serão dispostos aqui os dados relacionados a esse produto. Então, quando um produto for selecionado, será realizado a operação de drill down. A operação de drill down, ela corresponde no maior nível de detalhamento desses dados que estão sendo visualizados. Sendo assim, aqui a gente tem um nível mais amplo de detalhamento, o menor nível de detalhamento. Então, aqui a gente tem o preço médio por região. Já com maior nível de detalhamento, existem esses mesmos dados, entretanto, por estado, e aqui esses mesmos registros por cidade, onde tem um maior nível de detalhamento, ou seja, uma menor granularidade. A partir do desenvolvimento do projeto, do Data House e de todos esses relatórios, foi aplicado uma análise qualitativa desses resultados sobre o representante da empresa. Sendo assim, uma das questões aplicada, pois se essas informações geradas pelas consultas ajudam nas tomadas de decisões, os resultados das consultas condizem com o esperado. Sendo assim, o feedback dessas análises foram todos positivos, tendo o retorno de que todo o desenvolvimento do projeto foi satisfatório para todos os envolvidos, tanto a empresa parceira quanto nós, alunos e professores.
Com a conclusão desse projeto, a gente conclui a importância da integração e análise desses dados, possibilitando uma visão e um posicionamento estratégico no ambiente corporativo. E também, para os próximos trabalhos, espera-se a aplicação de análise sobre uma maior quantidade de dados e o desenvolvimento de ferramentas que disponibilize aos usuários um ambiente com diversas análises e previsões. Vale salientar que esses projetos futuros já estão sendo pondo em prática, tendo em vista a minha contratação na empresa Moura Informática, onde eu estou dando continuidade ao projeto, entretanto, no ambiente corporativo da empresa, e também já existe para o próximo ano uma nova iniciação científica responsável por dar continuidade ao que foi desenvolvido nesse projeto. Eu gostaria de agradecer à empresa JN Moura Informática por financiar este projeto de iniciação científica e dar a gente uma visão e um conhecimento do ambiente corporativo e como funciona essas análises, esse desenvolvimento dentro do ambiente da empresa. É isso. Joia, muito obrigada, Natiele. Coloquei um pouquinho o seu mudo, tá? Para eu abrir aqui para as perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Renata, pode fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta, Natiele, assim, que seria para a gente ter uma visão, né, para passar para os alunos que fazem. Você fez o técnico concomitante, e às vezes os alunos que fazem o técnico acham que iniciação científica é mais para curso superior. E você fazendo essa iniciação científica, né, com outros alunos do técnico também, né, foram 3 alunos de iniciação científica, 1 do concomitante e 2 do integrado, como que isso te abriu, assim, te deu vantagem em relação aos outros alunos para conseguir já entrar direto numa empresa, né, já como, não como estagiário, mas já como contratado, direto no projeto? Queria que você falasse como isso foi importante para você e se você recomenda para os demais alunos fazer iniciação científica. Então, o projeto de iniciação científica, ele foi muito importante para mim, porque a partir do projeto eu tive a primeira experiência com a empresa e também o projeto ele proporcionou para a gente aprender coisas que não seriam aplicadas durante o curso técnico. Então, através do projeto, ele me proporcionou muitos conhecimentos onde eu jamais iria ter contato realizando somente o curso técnico, e ele também, como a professora disse, abriu as portas para que a empresa me conhecesse e desse essa oportunidade para eu estar trabalhando na empresa. Sem o desenvolvimento dessa iniciação científica, esse processo de contratação, eu acredito que seria bem mais difícil, e acho que eu não conseguiria entrar assim nessa categoria que eu já estou dentro da empresa. Então, o projeto foi muito importante e eu acho que é algo agregado na sua carreira que muitos alunos deveriam complementar também. Ele é uma ótima complementação para o que já está sendo aprendido no técnico ou no ensino médio. Enfim, é uma grande oportunidade em que as pessoas deveriam, com certeza, passar a adquirir para sua carreira, tanto profissional como de estudos.
Mais alguma coisa? Joia, alguém tem mais alguma pergunta, consideração, comentário, sugestão? Pode falar, Renata. Bom, queria fazer uma consideração, né, que o ENICT está ocorrendo dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, e esse trabalho ele está muito relacionado à parte de inteligência artificial. Então essa sessão, na verdade, né, ela está bem relacionada ao tema da semana, e quem não teve a oportunidade de assistir, os vídeos estarão gravados, assistam para verem o potencial da área de inteligência artificial e pensando aí da área de TI, né, a parte de ciência de dados e como o profissional de ciência de dados ele está sendo cada vez mais requisitado. Então, é algo para vocês assistirem e se tiverem interesse para ir para a área, né? Eu acho que esses projetos de iniciação científica, eles acabam mostrando as diferentes áreas que vocês podem atuar. Então, o aluno pensar, gostei disso, vou seguir nessa área. Não é bem isso que eu quero, tenho contato com outras coisas. Então, também essa importância de vocês assistirem eventos, esse da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, assim como outros que nós proporcionamos em temas diferentes, para direcionarem depois onde que vocês vão se aprofundar, tanto nos estudos, quanto na pesquisa ou no mercado. Legal, Renata, ótima observação, é isso mesmo, nós temos que incentivar os nossos alunos participando da semana que está super interessante, e essa sessão nossa que tem tudo a ver, né, e estamos fechando aqui os comentários, né, da apresentação da Natiele. Eu só quero fechar como orientadora, né, eu fui orientadora do projeto da Natiele, e parabenizar por toda a evolução que ela teve, né, todo o aprendizado que ela conquistou, junto com os colegas que vão apresentar aí na sequência, né, e além disso, ela já está trabalhando lá na empresa e dando continuidade, o que é a nossa missão aqui, né, a gente devolver, né, esse conhecimento, esse trabalho que a gente faz para a comunidade, para o mercado. Então ela está inserida, trabalhando na área, então é uma grande satisfação para todos nós, parabéns, tá? Eu não sei se a gente bate, acho que a gente não bate palmas aqui na versão virtual, a gente me desculpe, porque é a primeira vez, mas aí fica nossas palmas para você, Natiele, parabéns, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E vou então dar sequência, se você puder desabilitar a sua apresentação, na sequência eu vou chamar o trabalho de aplicação de agrupamento de dados para a identificação de perfis gerais entre clientes, do autor Yuri Kaneko, certo? Então, Yuri, se você puder, acho que a Nath ainda está compartilhando, você consegue tirar, aí, acho que já terminou. E, então, o Yuri, veja se você consegue compartilhar a nossa tela, por favor. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, tá? Tá bom, então. Pode começar. Tá. Olá, bom dia a todos. Eu sou Yuri Kanegai e hoje eu vim aqui apresentar meu projeto de iniciação científica, aplicação de agrupamento de dados para identificação de perfis gerais entre clientes. Entre os meus orientadores foram o Fábio, o Marcelo, o Taralo e o Thales também. Então, introdução. Diariamente, gerentes têm que tomar diversas decisões que afetam diretamente o rumo dos seus negócios. Esse complexo processo de decisão, ele tem papel fundamental na sua empresa e em que rumo ela vai tomar. Com a evolução da tecnologia, foram desenvolvidos vários métodos para dar suporte a esses gerentes, e a gente pode citar principalmente alguns algoritmos de decisão multicritério, que analisam os atributos e definem a maior satisfação possível. Esses métodos que tentam dar suporte ao cliente estão participando de uma área chamada mineração de dados.
A gente pode definir a mineração de dados como a exploração de uma grande quantidade de dados a fim de descobrir padrões e regras significativas. Dentro dessas áreas, a gente pode ter abordagens diferentes a problemáticas diferentes, mas agora a gente vai dar foco no agrupamento de dados. O agrupamento de dados, ele tem como objetivo agrupar os dados transacionais. Perdão, ele tem o objetivo como agrupar os dados e nesses grupos a gente vai poder definir, por exemplo, perfis entre os dados ou, de fato, somente grupos genéricos. Um exemplo comum que eles dão é o agrupamento de plantas por meio das suas áreas de pétala e sépala. Eles conseguiram definir as suas espécies diferentes. Esse é o exemplo de versicolo e por aí vai. Então, dito isso, os objetivos desse trabalho. A gente tem como objetivo agrupar os dados transacionais dos clientes do Pet Shop por meio do algoritmo Camins. E por que a gente vai fazer isso? Para definir os perfis entre os clientes, para tentar dar suporte ao gestor a todas as decisões que englobam esses clientes. Assim, dando mais conhecimento sobre como eles se comportam e quais são os grupos que eles se caracterizam. Então, metodologia. A princípio, a gente desenvolveu uma pesquisa exploratória com base nos trabalhos que buscam agrupar os dados, definir perfis ou dar suporte à gestão. Com base nesses trabalhos, a gente identificou uma metodologia ótima a ser aplicada a esses dados, visto seu comportamento e sua distribuição do banco. Após isso, a gente desenvolveu alguns scripts e funções que tinham a capacidade de fazer o pré-processamento e agrupar esses dados. Esses scripts foram desenvolvidos em linguagem R, que é focada na computação estatística e tem diversas bibliotecas para mineração de dados, o que se tornaram muito úteis durante o processo. Tá, mas quais são esses métodos, quais são esses passos ótimos para fazer o agrupamento? Na literatura, a gente define 5 passos ótimos, 5 etapas para fazer o agrupamento de dados. A gente começa primeiro com o pré-processamento. Os dados, eles vieram de bancos reais, então é normal acontecer alguns erros de cadastro e de registro. Caracteres especiais, dados incongruentes, grandezas diferentes entre os números e até mesmo dados nulos podem acontecer. Então é necessário tirar esses dados antes que eles gerem algum erro durante o processamento. Essa etapa que tira esses dados e prepara eles é o pré-processamento. O que a gente fez em relação a isso? Quanto aos nomes, a gente removeu todos os caracteres especiais e padronizou eles, deixando sempre em caixa alta. Já nos dados transacionais, a gente aplicou uma normalização que busca descrever os dados numa mesma grandeza. Por que disso? Existem dados que vão, por exemplo, de 1 a 10 e de 1 a 100. Essa diferença de grandeza e de intervalo pode dar algum erro no agrupamento e pode influenciar os resultados. A partir do momento que a gente aplicou a normalização, a gente consegue escrever todos esses dados no mesmo intervalo e assim eles têm um menor impacto no agrupamento. Agora, quanto à definição da métrica de proximidade. A métrica de proximidade é o que vai falar com os dados são similares, qual que são dissimilares. A gente pode citar, por exemplo, para palavras, a distância de Levenshtein, que vai contar o número de operações necessárias para transformar uma palavra em outra. Já para números, a gente pode contar, por exemplo, a distância euclidiana, que vai descrever uma linha reta entre dois pontos num plano cartesiano, e a distância de Manhattan, que vai estar envolvida com a distância, com a geometria pombaliana e por aí vai. Para os nossos testes e para o nosso projeto, a gente escolheu a euclidiana. Agora, para o agrupamento, a gente usou o algoritmo Camins. Ele é um dos algoritmos mais famosos de agrupamento, tem um funcionamento simples e confiável. A gente pode dividir o seu funcionamento em 4 etapas, e elas têm base como definição do número de grupos, do K, que é o número de grupos. A gente define K centroides para definir o centro dos grupos, e a gente agrupa o restante dos dados com base nesses centroides. A partir do momento que a gente agrupou todos os dados, a gente recalcula esses centroides dos grupos e repete o agrupamento com base nesses centrais novos. Isso é para tirar alguns erros e para atingir a maior coerência entre os grupos. Ele vai repetir isso até atingir um número de interações máximo ou até não haver mudança entre os grupos. Como a gente viu, a gente precisa da definição de um K e ele é importante não somente na aplicação do algoritmo, como também na análise dos resultados que vão vir.
Existem metas para definir o K de modo objetivo, e um deles é, por exemplo, o silhouette, que ele vai definir... O silhouette ele retornou como 2 os resultados, mas mais para frente a gente vai ver que não necessariamente é 2, pode haver algumas mudanças. Agora, os dois últimos passos, a validação e interpretação, a gente vai falar agora. Resultados. A gente trabalhou com 4 bases diferentes, mais de 16 mil clientes, mais de 440 mil registros. Atributos, média total e quantidade. É importante lembrar que a análise desses resultados não necessariamente é uma coisa muito objetiva. Como assim? Vai definir da experiência de cada pessoa que está analisando e das coisas que ela já viu. Por exemplo, eu sou um estudante de ensino médio, nunca girei negócios, muito menos pet shops. Então, a minha análise vai ser extremamente diferente de alguém que é um gerente de pet shop. E esse gerente de pet shop vai ter uma análise diferente de alguém que é gerente de pet shop também, só que tem alguma formação acadêmica, como formação em administração. Então, essas análises vão se tornar mais aprofundadas conforme a sua experiência na área, mas eu posso dar a visão que eu enxerguei e que foi complacente com o Thales, que era o gerente, o senhor da Mubra. Aqui a gente está os resultados do agrupamento para os quatro tabelas, para os 4 dados, para as 4 bases que eu citei. E a gente pode definir o seguinte. Cada tabela, a gente tem um grupo que tem uma população um pouco menor e uma população um pouco maior. Por exemplo, na tabela 1, a gente tem uma população de 208 pessoas no grupo 1, e no grupo 2, a gente tem 5.426 pessoas. Se a gente prestar atenção, o grupo que tem a maior população tem uma média, um total e uma quantidade um pouco abaixo do que o do outro grupo. Já o grupo que tem menor população tem média, total e quantidade mais altos. Esse padrão vai se repetindo conforme nas outras tabelas, como por exemplo, o grupo 2 ali, ó, que tem a menor população, menor média. Não, perdão. Na tabela 2, o grupo 1 é o que tem a maior população, menor média, menor total e menor quantidade. Grupo 3, o grupo 2, o grupo 1, que tem a maior população, menor média, total e quantidade. E na tabela 4 seria o grupo 1, que tem a menor média, total e quantidade também. Por que desse padrão se repetir entre os grupos, entre os bancos, e o que a gente pode tirar disso? Eu vejo o grupo maior, que tem uma média, total e quantidade um pouco menores, como aqueles clientes esporádicos. Ele compra na loja de vez em quando, mas em si eles não são clientes assíduos. Portanto, eles não representam um grande lucro como unitário, como cada pessoa unitária não representa um lucro. Já os grupos pequenos, que têm uma média total e uma quantidade mais elevados, são aqueles que gastam mais, têm compras mais volumosas, têm totais mais volumosos, quantidades maiores. Esses seriam os clientes que representariam um maior lucro à loja. Seriam os clientes fixos que vão assiduamente na loja e representam maior lucro como unidade. Agora, você lembra que eu falei que o Silhouette definiu como 2 grupos, sendo o melhor para os dados dos bancos? Só que não necessariamente é isso. Aqui a gente tem um resultado com 4 grupos do banco 1, que é os resultados da tabela 1. A gente pode ver o seguinte. Com 4 grupos, a gente tem ainda um grupo que tem a menor quantidade, total e média, que seria o grupo 3. E a gente tem o penúltimo colocado, que seria o grupo 1, que tem uma média total e quantidade mais elevadas que o grupo 3, mas ainda assim não é tão alto quanto os outros. O grupo 3 seria aqueles clientes esporádicos e o grupo 1 seria os clientes fixos. Agora, quanto o grupo 2 e o grupo 4, a gente vê que eles têm uma média muito alta, são compras volumosas, um total bastante bem alto, de 5 mil até 21 mil, e uma quantidade alta de compras. Esses clientes seriam o que a gente caracteriza como premium. Eles são clientes muito assíduos, eles compram muito e estão sempre lá, e essas compras são mais volumosas do que o normal dos clientes que vão frequentar a loja comumente. Então, esses seriam os clientes que ainda receberiam mais atenção, ou que você poderia, por exemplo, parou de frequentar a loja, você dá uma ligada, ver o que aconteceu. São clientes que necessitam de um pouco mais de atenção. Com base nisso, o projeto ele busca a identificação de perfil de clientes de pet shop com as métricas de agrupamento de dados.
E esses resultados mostraram uma viabilidade dessa aplicação dessa técnica. Os próximos passos dos projetos seria os testes com outros números de grupos, para confirmar essa teoria que mais grupos poderiam dar perfis mais específicos, testes com outros métodos, não somente de agrupamento, como também de mineração, como, por exemplo, a própria decisão multicritéria que foi citada, árvore de decisão e assim por diante. E outros métodos, como outros métodos de agrupamento, como DBScan, que temos que testar. E também uma criação de interface para conseguir se comunicar com o próprio gerente, porque em si a utilização de um script não é muito amigável com o usuário. Então, é isso. Joia, muito bem, parabéns, Yuri, pelo trabalho. Abro agora para perguntas, sugestões. Pode falar, Renata. Yuri, parabéns pelo trabalho. Eu queria que você falasse para os nossos alunos, de novo, né? Eu gosto que eles depois assistam e sigam aí o caminho que vocês estão seguindo. Você é aluno do Integrado, desde o primeiro ano já participa das atividades que são oferecidas, né, em forma de cursos, atividades extras, oficinas. Sempre está assim, participando da Olimpíada Brasileira de Informática, depois fez esse projeto de iniciação científica que nós fizemos com a empresa, agora já está no projeto de iniciação científica com outro professor, e eu queria que você falasse o que você sente participando dessas outras atividades, se te atrapalha muito na questão, porque muitos alunos falam, não vai dar tempo de eu fazer tudo isso, né? Como que você organiza o seu tempo e como que isso te ajuda, assim, a te manter e deixar cada vez mais motivado na área de TI e também você sedimentar o conhecimento que você tem em aula e te ajudar até no aprendizado, né? Queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Organização de horário é uma coisa que eu sou consideravelmente falha, eu tenho que admitir. Mas agora, em si, sobre os cursos, iniciação científica e os cursos que não são cursos de extensão, eu acho que, principalmente para mim que vai seguir numa área acadêmica, é de extrema importância para eu aumentar o meu leque de conhecimento em si e para eu começar a entender coisas que de fato eu não teria abordagem no curso. Por exemplo, na UBI a gente tem contato com métodos de resolução de exercícios que a gente não vê no curso, a gente não veria, por exemplo, busca em profundidade, busca em grafo, busca binária e crivo para definir número primo, a gente acabaria não vendo em si durante o curso. Sobre iniciação científica também são grandes fontes de conhecimento. Essa de mineração de dados que eu fiz junto com as meninas acabou me fornecendo muito conhecimento, mais contato com os professores que de fato são muito qualificados. E mineração de dados não seria uma coisa que eu teria contato no ensino médio nunca. Então, me abriu uma porta de possibilidade enorme. E ainda mais também a possibilidades com a própria empresa, que acho que todos receberam proposta de emprego. Eu só acabei não escolhendo porque eu tive outra proposta de iniciação científica e seria mais proveitoso para minha área acadêmica. Legal, Yuri. Mais alguém? Alguma consideração? Pergunta? Eu, Tarala aqui. Pode falar. Queria realmente parabenizar você, Yuri, porque eu cheguei até no projeto mais na parte final, né? Já que a perspectiva da fase 2, né, do projeto e agora está tramitando, né? Já é uma realidade. Já estamos na parte final da burocracia, vamos dizer assim, acho que daqui a uns dias está tudo aprovado. Mas devo perceber que essa equipe aí que tocou a fase 1, né, que foi você, a Natiele e a Ana, né, gerou aí um resultado surpreendente para
para o projeto, para nós professores, né, porque foi acima da expectativa. E a gente viu o sucesso disso até pela proposta da própria empresa né, oferecer uma oferta de emprego para vocês. E como ainda vocês, inclusive, são alunos ou do integrado ou do técnico, você viu que acaba com essa questão de que aluno acha que iniciação científica é só para aluno de curso superior, visto o sucesso que vocês, né, apresentaram. Então, isso aí é muito satisfatório para a instituição e para nós professores. Tem só a parabenizar vocês aí. Muito obrigado. Joia, André. Temos um pouquinho de tempo ainda para alguma consideração. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguém mais? Pode falar, Renata. Então, Yuri, nós sempre soubemos que você quer seguir na área acadêmica, e isso é bem bacana, né? É difícil a gente ouvir o aluno que já entra já sabendo o que quer, e você está trilhando esse caminho, né? Começando pelo curso técnico, né? Participando toda essa parte de iniciação científica e tendo interesses, né? Para pensar aí depois uma graduação, um mestrado, um doutorado. E eu queria saber se você já sabe hoje qual curso que você pretende escolher, porque você trabalhou agora com ciência de dados, né? E o curso de ciência de dados agora já existe como graduação, né? Inclusive a USP abriu, é o primeiro ano, a Uniara aqui em Araraquara também abriu, é o primeiro ano. A gente viu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia várias empresas falando que estão com vagas abertas e não preenchem, né? Se você já sabe na sua carreira aí acadêmica qual curso que você vai escolher, porque antes, quando eu fui escolher ciência da computação, não tinha muita opção, era ciência da computação, engenharia da computação, e tinha os de informática, mas era à noite, né, tal. Mas, assim, durante o dia integral só tinha esses dois, então não tive muito o que pensar. E hoje eu vejo, assim, uma gama tão grande de cursos de graduação, né? O nosso ADS, que é o tecnólogo, né? Podendo escolher. Você já sabe, Yuri, o que você vai fazer? O que você está considerando para escolher aí por onde você vai trilhar a sua parte acadêmica? Eu quero ser professor, né? Então, conversando com os próprios professores do instituto, no fim, eu acabei por optar, nem entrei ainda. Eu vou cursar ciências da computação também. Eu achei pelo menos a grade curricular dele interessante, né, mas pela extensividade dos temas e a abordagem em si. Muito bom, espero um dia te ter como colega de trabalho. Obrigado. Legal, pessoal. Bem, vamos fechar então a apresentação. Agradeço ao Yuri, ficam nossas palmas para você, tá? Virtuais aí, parabéns. E vamos passar para a próxima apresentação. Como houve essa troca, agora é o trabalho ERP de Pet Shop, técnica ETL na elaboração de um data house de vendas, apresentado pela aluna Ana Guelfi. Ana, se você consegue aí compartilhar, vamos ver se dá certo. Estamos vendo a sua tela, então tá tudo tranquilo, pode começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Guelfi. Eu sou aluna do curso técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, aqui do campus Araraquara do IFSP. Eu estou no último ano desse curso. Os meus orientadores para esse projeto foram o professor José Rodolfo Beluso, a professora Renata Maria Portovani e o gerente de tecnologias da empresa JN Moura Informática, o Thales Boalim. O título do meu projeto é
ERP de Pet Shop, técnica ETL na elaboração de um Data Warehouse de vendas. Esse projeto é em conjunto com os projetos já apresentados da aluna Natiele e do aluno Yuri, e ele construiu o Data Warehouse que os dois alunos anteriores utilizaram para fazer suas análises. Então, começando a apresentação, dentro de uma empresa, nós podemos ter sistemas ERP. Esses sistemas ERP, eles concentram dados ou informações de diversos nichos da empresa ou de dados importantes que eles coletam de seus clientes. Esses dados podem vir com diversos padrões, diversos formatos, tipos, seja no preenchimento, seja nos relacionamentos que apresentam, né, em tabelas. E aí, quando você vai gerar uma análise com esses dados em diferentes padrões, pode ser que o resultado seja um pouco difícil de se analisar, tanto visualmente quanto na interpretação dos resultados. Então, é muito interessante que esses dados vindos desse sistema ERP tenham uma única padronização para facilitar essas análises que são muito importantes para as empresas. Então, para realizar essa padronização única, esse trabalho vai utilizar a tecnologia do Data Warehouse. Então, o Data Warehouse ele é responsável por unir dados de diversas fontes em um único local, seguindo algumas regras de negócio que geralmente são combinadas com a empresa que contrata o serviço, para que tenham dados num formato, digamos assim, correto para uma análise bem detalhada e coerente. Dentro da construção desse Data Warehouse, nós temos a etapa de ETL. ETL é uma sigla que vem do inglês que é composta por Extract, Transform e Load. Ou seja, extração, transformação e carregamento. Então, na etapa de extração, nós vamos retirar os dados das fontes que nós temos. Pode ser um banco de dados que tem dados do ERP, pode ser uma tabela no Excel, pode ser um arquivo CSV. Extraídos esses dados, os dados que vão ser convenientes para as futuras análises, nós vamos aplicar as transformações responsáveis por essa, então, padronização que eu comentei com vocês. Essa padronização pode ser com os valores de tipo numérico, os valores de tipo string, pode ser corrigir algum errinho de digitação, entre outras possibilidades. Com esses dados transformados, nós então vamos carregá-los no Data Warehouse para serem disponibilizados para essas análises. Dessa maneira, o objetivo ou os objetivos desse trabalho são elaborar e aplicar estas regras ETL para padronizar os dados e deixá-los prontos para realizar a integração dessas bases que eu esqueci de comentar. Nós estamos usando bases do ramo de Pet Shop. Então, realizar a integração dos dados dessas bases de Pet Shop para otimizar a geração de relatórios e as possíveis análises empresariais para auxiliar na tomada de decisões dos gerentes de negócio. Então, como metodologia, inicialmente nós temos o estudo bibliográfico, que é de suma importância para nós vermos considerações de pesquisas já realizadas, de autores que já tiveram trabalho nessa área, para nós seguirmos o modelo mais adequado disponibilizado tanto na literatura quanto no mercado de trabalho. Feita esse estudo bibliográfico, nós começamos a documentação dos modelos dessas bases de Pet Shop. Como assim? A gente precisa entender como os dados conversam nesse repositório, como as tabelas se relacionam, como os dados são inseridos, né, a forma de preenchimento deles, o tipo desses dados, né, que aí falando do tipo mesmo lógico, né, que a ferramenta pode permitir, por exemplo, string, int, big int, estou me referindo a esses tipos.
Então, documentando, entendendo como esses dados estão nesse sistema ERP, a gente passou para a etapa de criação de um modelo de data warehouse que condiga com as pretensões empresariais, que estejam de acordo com o que a empresa gostaria de obter. Criando esse modelo, que vai ser a base para todo o restante do trabalho, a gente passa então para a parte do ETL em si, que é o foco desse trabalho. Para a gente aplicar o ETL, nós precisamos de uma ferramenta ou elaborar algoritmos. Nós optamos por escolher uma ferramenta disponível no mercado. Então, nós optamos por essa chamada Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta open source gratuita para a comunidade. Essa fotinha é o ambiente dessa ferramenta. Aqui ao centro, nós temos uma parte chamada Canvas, que é onde nós vamos estruturar as regras ETL para a gente carregar no nosso Data Warehouse. Então, aqui vai acontecer desde a extração dos dados, as transformações, até o carregamento. Aqui em cima nós temos os operadores para iniciar ou pausar uma transformação. Aqui embaixo nós temos um painel para visualizar o que está acontecendo, se está dando certo, qual o tempo que está levando para os processos acontecerem. E aqui à esquerda nós temos os steps, ou seja, esses steps são as regrinhas ETL que a ferramenta disponibiliza para nós. Então, podem ser regrinhas de extração, de carregamento ou de transformação, ou quaisquer outras que a ferramenta nos disponibiliza. Então, a gente conheceu a ferramenta e partimos para a elaboração das regras. Aqui nós vamos apresentar apenas duas. A primeira delas é a padronização de string. Por quê? Porque, às vezes, no sistema podem ser inseridas strings, ou seja, palavras ou caracteres, em diversos formatos, né? Pode ter acontecido algum erro de digitação, faltou algum acentinho, alguma coisa. Então, para deixar elas padronizadas e visualmente mais agradáveis, nós realizamos uma operação para transformá-las em maiúsculo, ou seja, todas as letrinhas em maiúsculo, e também retiramos os acentos, para obter essa padronização assim, mais adequada. E outra regrinha que eu vou apresentar é a remoção de valores duplicados. Esses valores duplicados podem acontecer por diversos motivos. Às vezes, na hora de inserir lá no ERP, inseriu 2 ou mais vezes, por erro ou de propósito mesmo, a pessoa esqueceu que tinha inserido, enfim, diversos motivos. E isso não pode ter essa redundância no Data Warehouse, porque vai gerar inconsistências na hora de gerar relatórios ou consultas. Então, eu elaborei essa regrinha que está aqui nessa foto, e ela começa assim. Nós vamos pegar os dados do ERP e os dados que já estão no Data Warehouse, se tiver. Pegando os dados dessas duas fontes, que é a etapa de extract do ETL, nós vamos ordená-los em ordem alfabética para dar continuidade ao processo. Já começamos a etapa de transformação. Então, ordenando eles, nós vamos fazer um merge. O que é esse merge? Esse merge vai comparar o dado do ERP com o dado do Data Warehouse. Se esse dado já existir no Data Warehouse, nós não vamos inserir ele de novo. Então, ele vem aqui para essa outra caixinha, que vai direcionar para esse campo valores descartados. Então, o campo vai ser descartado. Se esse dado não existir no Data Warehouse, ele também vem para essa caixinha, só que agora ele vai ser direcionado para esses valores da dimensão. Essa dimensão é um nome genérico das tabelas do Data Warehouse. Então, vindo aqui para valores da dimensão, ele é então carregado no Data Warehouse. Esqueci de comentar, pessoal, que o merge ele acontece por meio de um campo-chave, tá? Um campo de referência na tabela. Aqui no caso desse exemplo, nós usamos o CPF, mas poderia ser qualquer outro identificador de um conteúdo de uma tabela. O resultado das duas regrinhas que eu comentei com vocês. Então, primeiro, a padronização de strings. Por exemplo, lá no ERP, nós tínhamos racão, apenas com o tio e a primeira letra maiúscula, ração com a primeira letra maiúscula, C cedilha e tio,
e remédio. O remédio está todo em minúsculo, apenas com acento. Transformando, nós vamos ter, então, as strings que remetiam à mesma coisa e escritas de maneira diferente vão, então, estar escritas da mesma forma. E o remédio também, né, vai ter um padrão. Se vier outro remédio, também vai estar escrito da mesma forma. E a remoção dos valores duplicados, então aqui nós tínhamos lá vindo do ERP 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 e novamente 1, 2, 3, 4, 5. Isso não pode ir para o Data House, então nós retiramos e o final foi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. São todas regrinhas que garantem a consistência dos dados no Data House e a melhor visualização dos gráficos que ele vai gerar para os analistas. O que nós podemos concluir dessas regrinhas e de todo o trabalho elaborado? Nós conseguimos realizar a integração desse sistema ERP de Pet Shops com dados que agora estão num único padrão e normalizados, prontos para serem feitas análises. As regrinhas que eu apresentei podem ser chamadas de regras de limpeza, elas vão garantir a não ambiguidade do que está no Data House. Então, ela pode aliviar, digamos assim, o tempo das consultas, porque nós vamos ter dados concisos, prontos, né, sem redundância. E esses dados não redundantes, normalizados e padronizados estão prontos com qualidade para serem utilizados em Business Intelligence, que é o trabalho que a Natiele apresentou inicialmente, e mineração de dados, que é o trabalho que o Yuri acabou de apresentar. Então, estão prontos para que esses processos sejam realizados ou quaisquer outros que gerem análises para os analistas. Essa é a bibliografia que eu utilizei para realizar essa apresentação. E aqui ficam os agradecimentos, tanto meus quanto dos meus orientadores, à empresa JN Moura, que financiou esse trabalho de iniciação científica e também forneceu os dados, né, das empresas ERP para desenvolver a nossa pesquisa. Então, muito obrigada. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Muito bem, Ana, excelente apresentação. Vamos partir agora a perguntas, considerações, sugestões. Pode falar, Renata. Vou até abrir meu vídeo aqui, né, para dar os parabéns virtuais para a Ana e para os demais alunos. E dizer o seguinte, né, quando a gente entra numa pesquisa com empresa, o impacto é tanto para o aluno quanto para o professor, né? Por quê? Porque nós temos nas nossas aulas aquelas bases perfeitas de livros, com 50 tuplas, né? Aí você chega numa empresa onde uma base vem de diversas fontes digitadas ali pelos usuários, né? Com milhões de tuplas, né? A gente trabalhou com... Nós pegamos uma parte do banco e trabalhamos com 3 milhões de tuplas, vários desafios, como a Ana mostrou aí. E é bacana para o aluno, né? Porque a gente ensina o que se deve fazer, né? O que são as melhores práticas, e aí tô aqui, ó, mundo real, né? E para o professor também, né? Quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente até vê, olha, preciso me atualizar nesse tema, né? Preciso passar isso para os nossos alunos. Então, eu fortemente indico aí as parcerias com empresa nesse sentido, e nós temos a Inova, editais abertos, né? Às vezes os professores falam, como que vocês conseguiram? Eu falo, vem conversar com a gente, né? Conversa com uma empresa. Agora o pessoal da indústria também fez parceria com uma empresa aí de Matão, então isso é bem importante para nós professores. E para os alunos, isso que eu acabei de dizer, né? Eles verem o mundo real, que é para onde eles vão, e se eles não forem seguir na carreira acadêmica, também tem que ter uma visão, porque eles vão estar ensinando alunos que eventualmente vão para o mercado. E daí eu tenho uma pergunta para a Ana, por ela ser mulher, e aí também vou fazer aqui a propaganda do outro projeto que eu participo, IF Meninas nas Exatas.
Nós sabemos que na área de exatas, no geral, na área de TI também não é diferente, nós temos mais homens do que mulheres. E as alunas, principalmente do integrado, muitas vezes falam, não, eu estou fazendo o técnico em informática, mas eu quero prestar outra coisa, né? A gente entende isso e é normal, mas querer dizer que essa outra coisa hoje no mundo, tudo vai ter TI. Então, você está fazendo o curso certo, não se preocupe, mas a Ana, e eu vou deixar ela falar um pouquinho, foi uma das alunas que falou, professora, eu não tinha interesse em TI, eu estava fazendo o curso técnico em informática aqui no Instituto Federal, porque eu entendia que era o melhor curso que eu poderia fazer na cidade, e concordo com ela, e, na verdade, a iniciação científica abriu a cabeça dela para a área de TI, e hoje ela vai prestar vestibular em ciência da computação, né? Então, essa transformação é muito importante, por isso que eu chamo as meninas, participem desse tipo de iniciativa, participem da OBI, não ponham na cabeça de vocês, mas os meninos vão melhor. Não, não vão, gente, nós somos iguais, nós vamos somos iguais a eles, né? Vejam amanhã a entrevista com a Sofia, que foi medalhista da OBI, que ela vai estar lá com o Beluso e comigo amanhã cedo. Se interessem por isso, né? Nós temos uma sociedade que desde criança coloca na nossa cabeça que exatas é coisa de homem, que engenharia é coisa de homem. Isso não é verdade, né? E não estou dizendo que os homens botam isso na nossa cabeça, as mulheres também, né? Então, às vezes a mãe foi criada dessa forma, passa para a filha, nós temos que vencer isso. Então, eu fiquei muito feliz pela Natiele e pela Ana, né? Porque mostrou para elas todo o potencial e a igualdade, e isso mudou na visão delas dentro do próprio curso, né? Mais especificamente da Ana. Então, Ana, eu queria que você falasse como que foi esse momento que você percebeu, como a iniciação científica foi importante para você ter essa visão, e a hora que você enxergou também o que se faria numa empresa com os dados que fez você mudar de ideia. Muito obrigada pela pergunta, professora. Quando eu entrei no Instituto, há praticamente 4 anos atrás, eu não tinha ideia de seguir a área da informática. Eu provavelmente prestaria medicina. E aí comecei a ter as disciplinas técnicas, né, relativas à informática. E eu fui vendo que eu gostava, que eu tinha um bom desempenho, que eu tinha uma certa facilidade. E eu comecei a pensar no assunto. Aí, quando eu recebi a proposta para essa iniciação científica, que eu fiz a entrevista e comecei a desenvolver o projeto, eu vi que realmente era o que eu queria seguir profissionalmente. Como é uma iniciação científica voltada para ciências de dados, eu cheguei a pesquisar cursos de ciências de dados para prestar, né, que no final desse ano eu vou prestar vestibular. Pesquisei, mas também tem como vocês já comentaram antes, o curso de Ciências da Computação, que é um curso mais completo. Eu optei por prestar para esse curso, mas já pretendendo aí aproveitar as oportunidades que vierem para Ciências de Dados, porque é uma área que eu realmente me encantei e gostei bastante. E fica o meu agradecimento por ter participado desse projeto, porque muda a perspectiva do aluno quando ele consegue pôr em prática coisas que ele aprende no curso, coisas que ele vê em palestras que o Instituto oferece, muda completamente. A Natiele, por exemplo, gostou, seguiu a área, né, aceitou a proposta que a Moura nos ofereceu. Então, dá para ver que abre portas e abre a nossa mente para seguir essa área. A iniciação científica, em qualquer área que seja, tem essa função, e quem tem a oportunidade de fazer tem que aproveitar, que é muito importante. Joia, Ana, obrigada, viu? Parabéns aos envolvidos, né? Nós estamos aqui juntas no projeto. Parabéns, Ana, parabéns, Renato. Nossas palmas virtuais para vocês. Como a gente já está no tempo certo aqui, eu vou passar para o próximo apresentador, tá bom?
E o próximo trabalho agora é desenvolvimento de um software para auxiliar a comunicação por meio do movimento das pálpebras. E o autor, apresentador, será o Yuri Kanegai novamente. Então, pode apresentar, Yuri. Vamos ver aí, compartilhando a sua tela. Professora, consegue me escutar? Muito bem, já podemos ver, pode começar. Muito obrigado. Bom dia de novo a todos. Sou o Yuri, ora, e eu vim apresentar um relatório parcial de outra iniciação científica minha. É uma proposta de aplicação para auxiliar a comunicação por meio do movimento de pálpebras, e dessa vez meu orientor foi o Luiz Henrique Nunes. Bom, vamos à introdução. No mundo, o contingente de pessoas que possuem algum grau de deficiência é enorme. Ao todo, 1 em cada 7 pessoas possui algum tipo de deficiência. Isso totaliza mais de 1 bilhão de pessoas. Já no Brasil, esse total é de 23,9% da população, que é mais de 50 milhões de brasileiros. Essas deficiências, elas podem se apresentar como motoras ou intelectuais e, dependendo do seu grau, elas têm profundo impacto na vida do indivíduo. Eles podem ficar impossibilitados de fazer execução de tarefas simples, como caminhar pela casa, pegar alguma coisa, se alimentar, tomar banho e por aí vai. E também podem ficar impossibilitados de se comunicar com os outros, impedindo que eles se expressem suas necessidades, alguns desejos ou como eles estão se sentindo. Dito isso, diversas tecnologias foram criadas para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Desde algumas próteses para membros perdidos, como próteses ortopédicas, próteses faciais e próteses para mãos, até mesmo adaptações de objetos cotidianos, como celulares, controles, teclados e até mesmo carros adaptados. No campo da informática, essas evoluções também não passaram despercebidas. Se desenvolve e estão se desenvolvendo várias técnicas, como, por exemplo, inteligência artificial para conseguir interpretar expressões faciais e ondas cerebrais por meio de eletrodos para saber algum comando ou algum input que o usuário define. Mas agora, com foco num campo que tenta interpretar imagens por meio de algoritmos, o campo da visão computacional, também foram criados diversos métodos. Alguns deles tentam prever obstáculos que podem atrapalhar a locomoção do seu usuário, e outros se baseiam no olhar do usuário, movendo o cursor do computador e executando outras funções. Acontece que, em boa parte desses algoritmos, eles têm foco do método e acabam deixando de lado a interface. E o que acontece quando você deixa de lado uma interface? Se você não dá devido respeito a uma interface, a usabilidade do sistema pode ficar meio precarizada, mesmo que o método seja o melhor possível. De nada adianta a gente ter um método extremamente bom e o usuário não conseguir utilizar ele, o sistema se torna inutilizável. E aí que vem o nosso projeto. A gente tem como objetivo a criar uma ferramenta que possibilite a comunicação dos usuários com o computador, a partir do movimento das pálpebras, das piscadas, e a gente irá utilizar um método com boa assertividade já definido. Só que a gente vai dar um devido foco à interação com o usuário, à usabilidade dela, à interface, e como vai ser transmitido os comandos, como é que isso vai ser interpretado. Sobre a metodologia. A princípio, a gente desenvolveu uma pesquisa exploratória com base nos trabalhos relacionados a tecnologias assistivas e ao reconhecimento das piscadas. Essa pesquisa bibliográfica resultou em vários métodos já estabelecidos na literatura e na identificação das lacunas dessa área, que é justamente a exploração da interface. Nesse sentido, a gente desenvolveu um protótipo de baixa fidelidade, representando o funcionamento do sistema, e uma vez que esse protótipo seja validado, a gente vai desenvolver ele no front-end com HTML, JavaScript e CSS, e já no back-end a gente vai usar Python com algumas bibliotecas para Flask, para o servidor, OpenCV para visão computacional e assim por diante. Tá, tem coisa repetida, perdão. Mas a gente falou do método e como é que isso vai se aplicar, como é que esse método vai acontecer em si.
A gente se baseou numa metodologia e ela possui uma taxa de erro bem baixa e ela tem uma boa margem para você conseguir otimizar os cálculos dela. Ela se divide em 4 passos, que são o seguinte. Primeiro, a gente retira a imagem de webcam do usuário, e aqui é importante lembrar que não é necessário nenhuma fonte de luz adicional ou equipamento específico. Por que disso? Existiam muitos trabalhos que utilizavam, por exemplo, um eletrooculograma, que é uns eletrodos que você coloca perto do olho que você consegue ver os impulsos nervosos. Isso, além de ser invasivo, também vai custar mais para o usuário. Tinha gente que usava o Google Glass, que também é inacessível, extremamente caro. Tinha gente que usava emissor de luz ultravioleta, e isso acaba sendo um empecilho para o usuário. A gente definiu aqui somente uma webcam, que é uma coisa que você consegue encontrar em qualquer notebook, ou você consegue comprar uma baratinho, e isso não, a gente não quer que isso seja um empecilho para o usuário. No segundo passo, a gente precisa transformar as cores dessa imagem em escalas de cinza. Isso vai facilitar a aplicação de aplicar o seu aprendizado e também vai remover alguns possíveis ruídos que tinha na imagem. De terceiro passo, a gente tem que diminuir a resolução da imagem para diminuir o processamento. Quanto menor a resolução, menor o algoritmo tem que buscar e menor o processamento vai ser feito. Já no quarto passo, a gente faz a detecção do rosto e as piscadas. A detecção do rosto, ele é feito por meio de marcas faciais que são colocadas por um Shape Predictor do TensorFlow, e essas marcas faciais são utilizadas como base para o cálculo do aspect ratio. Esse cálculo, ele nos diz a proporção que o olho do usuário está aberto e fechado. Quando essa proporção é muito baixa, quer dizer que o olho do usuário está fechado. Então, por exemplo, uma piscada tem 200 milissegundos de duração. Se uma piscada involuntária. Se a gente detecta um olho fechado por mais de 200 milissegundos, quer dizer que o usuário está dando um input para o sistema. Isso quer dizer que ele está dando um input, é uma piscada que ele quer fazer, ele está dando esse input e assim a gente consegue fazer os comandos, detectar os comandos e os inputs. Tá, mas quais são esses comandos e como é que eles vão funcionar? Existem algumas situações durante o sistema que esses comandos eles não podem ser fixos. Por se eles fossem fixos, em algumas situações eles dariam erros e eles não poderiam ser executados da melhor forma. Isso iria acabar impedindo a interface de funcionar corretamente e ia dar uma má usabilidade para o usuário. Então, os comandos a gente define dinamicamente. A sequência de piscadas sempre é a mesma. A gente começa para os 4 comandos. Por exemplo, a esquerda para a direita sempre vai ser fixo. E para ação 2 e ação 1 e ação 2, eles sempre são os mesmos comandos. Só que agora o que a ação 1 e a ação 2 representam vai mudar de acordo com a situação. Se vocês perceberem, a sequência de piscadas sempre começa com fechado, aberto, fechado. Isso é um input que a gente dá para o sistema detectar que a gente está realmente dando um comando, para evitar inputs falsos. Vai que o sistema pega um olho um pouco mais fechado e ele detecta como piscada. Aí isso vai acabar barrando essa detecção. E depois a gente dá, de fato, o comando, como fechado, fechado, aberto e aberto. Então, vamos para os resultados esperados. O nosso trabalho, ele também vai se basear como se fosse uma estrutura de árvore, de nós e folhas. Os nós seriam as categorias, as folhas os objetos. Por que disso? A gente consegue cadastrar uma categoria, por exemplo, sentimentos, e dentro dessa categoria colocar tristeza, amor, raiva. Isso facilita um pouco para o usuário navegar entre essas categorias e esses objetos, diminuindo um pouco o espaço que ele vai ter que buscar. A gente pode cadastrar ações, por exemplo, tipo pegar um copo, levantar, sair para fora e assim por diante. Só que para isso funcionar, a gente precisa conseguir cadastrar elas, né? Então aqui a gente consegue, por exemplo, definir se a gente quer cadastrar um objeto ou uma categoria. Quando a gente vai cadastrar um objeto, aparece o nome e a categoria dele, e quando categoria, somente o nome da categoria. A gente também consegue visualizar esses objetos e editar eles, caso tenha algum erro de edição ou algum erro de categoria. Agora, para a página principal. A gente consegue ver aqui 3 seções principais. Uma que tem o usuário ali,
Essa seção é um retorno da câmera do usuário. Isso vai servir para ele conseguir se enquadrar bem na câmera, para a gente conseguir fazer, de fato, a aplicação das nossas métricas para a piscada. Abaixo dele, a gente tem um campo que tem a ação anterior e as ações possíveis. Isso remete àquilo que eu falei das ações dinamicamente, que são dinâmicas. Dependendo da ação anterior, a gente tem um contexto que dá as ações possíveis de agora. Então, por exemplo, a ação anterior direita, a gente tem esquerda, direita, confirmar, cancelar como ações possíveis. E são aqueles comandos que eu falei também, de esquerda a direita, de ação 1 e ação 2. Agora, aqui na seção 3, a gente tem uns slides que tem 1, 2 e até 8. Esses representariam as categorias e os objetos dessas categorias depois. A princípio, a gente tem categorias, como sentimentos, ações, e o usuário vai navegar entre essas categorias. Aí, dando o input de confirmar, ele entra nessa categoria e seleciona o item que está dentro dessa categoria. Então, o trabalho apresentou um protótipo de baixa fidelidade. Se for avaliado e for dado como possível para a produção, a gente vai executar o desenvolvimento com HTML e assim por diante. O sistema ele vai se basear nas piscadas do usuário para converter em comandos, usando o Free Predictor e aquela sequência de comandos. Esses comandos são dinamicamente gerados, dependendo do contexto do último comando em que você está. E agora os próximos passos é, de fato, o desenvolvimento do protótipo funcional e a sua avaliação. E Ótimo, muito bem, Yuri. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Abrimos então para as perguntas, considerações. Levantou. Luiz Henrique Nunes, pode falar. Olá, bom dia, Cris, bom dia, Yuri, bom dia, pessoal que está assistindo. O Yuri, ele é meu orientado, né, do projeto, ele tem se dedicado bastante. Inclusive, a hora que iniciamos o projeto, né, nós tínhamos várias alternativas, né, para seguir, e nós optamos pela webcam, né, por ser o mecanismo mais barato financeiramente, né. Agora, eu queria que o Yuri falasse um pouco a respeito de outra tecnologia, né? Qual que é a diferença de nós utilizarmos a webcam para uma outra, que é o eye tracking, inclusive que foi falado ontem na palestra de A360. Então, eu queria que ele comentasse um pouquinho a respeito da diferença entre as duas. Obrigado pela pergunta, professor. O eye tracking, ele vai levar em consideração o seu olhar, para onde você está olhando e qual que é o objeto que você vai selecionar, enquanto a tecnologia que a gente está utilizando aqui é com base somente nos comandos. Dependendo do eye tracking também, ele vai ser um pouco caro e um pouco invasivo. Obrigado, Yuri. Ok, obrigado. Mais alguma Parabéns pergunta? pelo trabalho. Joia. A Renata levantou a mão também, pode perguntar. Bom, parabéns pelo trabalho, Yuri, pela versatilidade, né? Saiu de um projeto, de um assunto, foi para outro assunto, e isso também eu queria comentar que tem sido amplamente assim, discutido a questão do perfil dos alunos, né, e dos profissionais do futuro, né, e uma das coisas que eles dizem é que está sendo muito valorizada a parte dos soft skills, que é a pessoa, assim, ela ter resiliência, conseguir se adaptar às novas situações, e nesse tempo de pandemia, né, isso está... colocar lá no currículo, né, que você fez parte do seu curso durante a pandemia, que você apresentou durante a pandemia, vai ser muito valorizado, que vai mostrar que num período curtíssimo de tempo, né, as pessoas se adaptaram e conseguiram seguir a vida, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a gente também reclama, mas agora não sei o que e tal, mas nós temos tirado algumas coisas boas, né, dessa situação, além de minimizar os riscos, né, que é ver
realmente mostrar para os alunos que eles são capazes, de uma hora para outra, conseguir apresentar online, o pessoal aparecer no YouTube, né? A gente coloca vocês nessas situações, eu sei que vocês ficam nervosos e tal, mas vocês já vão começar a aprender, e quando chegar numa situação inesperada, a chance de vocês se adaptarem rapidamente e conseguirem tirar coisas novas e inovarem vai ser bem maior. Falando em inovação, né, o Yuri comentou sobre a câmera e outras coisas que são baratas e outras coisas mais caras que talvez pudessem enriquecer aí o projeto, né, o André também está aqui no grupo. A gente está montando o laboratório de robótica, né, e já pedimos alguns materiais, e a importância de nós termos os grupos de pesquisas integrados, porque de repente, olha, eu preciso para fazer meu projeto e cabe lá dentro do nosso orçamento, nossa, a gente ficaria super feliz de poder contribuir e comprar esse tipo de equipamento, porque afinal de contas o laboratório é dos alunos, né? Então, quanto mais nós tivermos grupos de pesquisa colocando materiais diferentes, mais nós vamos mais oportunidades nós teremos de oferecer diferentes iniciações científicas para os alunos, né? Então, fica aí o convite, né, de vocês participarem conosco e também da gente ter uma lista única, né, de necessidades, e quando aparecer a oportunidade a gente tenta encaixar, tá? Então, parabéns, Yuri, parabéns, Nunes, né, pelo trabalho, e parabéns aí à organização do ENICT por estar proporcionando, né, essa manhã tão gratificante aqui para a gente. Obrigada, Yuri. Quer comentar alguma coisa? Não, obrigado. Obrigada, viu, Renata? Sempre apoiando aqui a gente no evento. Eu tenho uma pergunta, tenho uns 2 minutinhos. Eu queria, se ninguém tiver perguntas na frente, tá? Podem levantar a mão, fiquem à vontade, tá? Yuri, você comentou durante a apresentação da parte do olhinho menor mais fechado, né? E que tem a sequência ali para você detectar qual é a entrada, né, o input. E aí eu fiquei pensando, olhinho mais pequenininho, e nós como descendentes de orientais, né, nós temos um olho pequenininho, menorzinho. É necessário algum tipo de treinamento nessa captura aí da entrada em função de diferenças, né, nos olhos das pessoas, ou vocês não precisam fazer treinamentos? Porque eu lembro que eu não estava no projeto, mas acompanhava um projeto mais ou menos nessa linha de um colega, que eu fiz o teste de usuária, né, de piscar. Eu fui a usuária, né, eu não me envolvi, mas eu pisquei lá e não pegava. Às vezes não pegava. Então, aí eu tenho essa dúvida, no seu caso, se teria essa questão também. Obrigado pela pergunta, professora. De fato, a gente como descendente de japonês, e eu sempre com sono, normalmente eu tô com os olhos bem fechadinhos. Mas até agora, no momento do projeto, o que você muda em si é o thresholding que você usa no Eye Aspect Ratio. As marcas faciais elas são aplicadas no olho corretamente, isso está bem treinado, e a proporção ele em si já leva mais ou menos em conta a largura do seu olho já e o quanto ele está aberto. Aí, a partir do momento que você consegue definir bem o thresholding, que é o valor mínimo que ele tem que atingir para ele ser considerado uma piscada, você consegue ir controlando ele e lidar com essas situações. Então, por exemplo, se por acaso eu fosse testar com a minha mãe, e a minha mãe ela é paraibana, com certeza o olho dela é muito maior que o meu. Então, esse thresholding, ele, pelo menos pelo que está definido agora, eu creio que ele conseguiria captar bem essa piscada dela. Legal. Bem, você vai fazer uma bateria de experimentos, né? No final, quando tiver o sistema pronto, se você quiser, eu posso me voluntariar para esses usuários descendentes de orientais aí para ver se tem algum problema, porque do meu amigo não deu certo. Só te dando esse alerta, né? Não sei se foi a mesma técnica, acredito que não,
mas eu sei que ele ficou um pouco decepcionado que quando eu testei não deu certo para ele, tá? Bem, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, já estamos aqui fechando o tempo do primeiro bloco, tá? Vamos agradecer nossas palmas virtuais aí para o Yuri. Parabéns pelo trabalho, pelos trabalhos, né? Parabéns aí. Beluso, você quer falar alguma coisa? As palmas virtuais ali. Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma consideração? Se não, então fechamos esse primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo e voltamos às 10h10. Voltem, continuamos com mais 4 trabalhos super interessantes. E no final da manhã temos a sessão de premiação também. Tá? Então, até mais. Opa, pode falar, Renata. É uma dúvida, onde vão ficar gravadas as sessões? A gente está gravando. Pode falar, André. Eu estou gravando aqui pelo Teams, eu estou pensando em depois disponibilizar no YouTube, né? É só baixar depois e colocar no canal de Araraquara, acho que poderia ser, né? Perfeito, obrigada. Isso, a gente coloca no canal aqui do campus. Tá joia, pessoal? Então vamos para o intervalo e voltamos 10h10 com as outras sessões, tá? Até mais. Parabéns, alunos.